A CSN Mineração é uma das maiores mineradoras que a gente tem no país. Para vocês terem ideia, ela é a segunda maior exportadora de minério de ferro do Brasil. Ficando atrás somente, vocês sabem de quem? Da Vale, a maior empresa que nós temos nesse setor. Mundialmente falando, a CSN também não fica para trás. Ela é a sexta maior exportadora de minério de ferro. De modo geral, é uma empresa muito grande, porém que sofre muito com as variações desse mercado cíclico, que é o mercado de exportação de minérios. Hoje a gente vai analisar essa ação para entender o que está acontecendo com ela atualmente e saber se para o futuro ela é uma boa ação para se investir ou não. E aí pessoal, tudo bem? Quem falou Jota. E bom, vamos deixar de seguir de enrolação, se inscreve, deixa o like. Vamos começar analisando a CSN Mineração, uma empresa gigantesca que a gente tem no nosso país, que é válido uma análise dela. Atualmente ela está custando cerca de R$ 4,15, então assim, é uma ação que lá no passado já valeu mais. Quando a gente olha o IPO dela, ela foi feito um IPO ali na casa dos R$ 6,77 e hoje ela custa R$ 4,15. Se a gente puxar o pico dela de valor, que foi lá em maio de 2021, até hoje, a empresa já está com uma desvalorização de quase 50% do seu valor de mercado. É uma desvalorização muito grande. Mas por que isso de fato acontece? Essa desvalorização é normal? A empresa está devendo? O que é? Para essa situação, a gente precisa olhar o gráfico do minério de ferro, ou o gráfico em dólar. A gente vê lá naqueles períodos que a CSN passou por seu momento de maior valorização. Lá em maio, junho, o minério de ferro estava custando cerca de $209 a tonelada, 210. E atualmente está em 103. Então a gente pode ver também o minério de ferro desvalorizou cerca de 50%. Quando a gente olha aqui, ó, olha o tamanho dessa queda até hoje. É uma desvalorização muito grande. Uma ação custava aqui lá nos 210 para chegar no 103, já atingiu até mínimos menores. Então assim, é muito exposto à variação desse minério. Obviamente que vai ser exposto. Empresa que depende disso. Minério de ferro mais caro, ela vai lucrar mais, vai conseguir ter mais dinheiro no seu caixa, distribuir mais dividendos. Isso, logicamente, vai fazer com que o valor da cota suba, da cotação da... De modo geral, quando a gente tiver um período mais tenso, que a exportação vai cair, a empresa também vai sofrer. Isso é normal em mercados cíclicos. O dividend yield dela tá um pouco alto, mas isso é porque é variável de acordo com o valor da cota. Foi feita uma entrega maior de dividendos realmente, mas é um fato fora da curva que aconteceu. E uma valorização aí nos últimos 12 meses de 23%, uma valorização bem alta. Todas as ações subiram bastante e ela também não ficou fora disso. É uma ação que possui tag along, então isso é muito bom. Uma liquidez média diária de 25 milhões, excelente. E aqui a gente pode olhar os indicadores dela. Eu gostei bastante dos indicadores. Mostra algumas coisas que a gente às vezes não consegue ver. E aqui os indicadores dela, eu achei bem interessante. Tem muitas coisas aqui que mostram de fato que a empresa, apesar do momento cíclico de baixa, é uma empresa que para o futuro pode sim ter um grande potencial. E aí a gente olha, dividend yield, eu falei para vocês, teve essa alta aqui, mas foi devido a um momento fora da curva. O PL dela tá um pouco alto, mas ainda assim é um pouco aceitável. Em momentos assim que, quando o minério de ferro voltar a subir e tudo mais, esse PL deve subir também. Preço sobre VP, ainda assim, muito baixo em relação quando a gente olha em ações, a gente considera abaixo de 3 para ações, então excelente. A dívida líquida dela, negativa, então isso mostra que a empresa não tem dívidas. Isso é excelente, uma empresa sem dívidas tem espaço, tem dinheiro, tem caixa para poder estar crescendo. E aí a gente olha isso, principalmente, e a gente vê isso, principalmente quando a gente vai olhar os indicadores de eficiência. Margem bruta dela, 44%. Margem sobre EBIT, 27%. Margem líquida, 15%. Margem líquida tá um pouco abaixo do que a gente aceita. Eu gosto de margem sempre acima de 20%. Mas ainda assim, pensando que a empresa tá passando por um momento de valor de minério de ferro lá embaixo, ainda assim é um bom a margem líquida. ROI 22%, ROI 20%, ROA 9,10%. Outros indicadores excelentes. E os indicadores de crescimento, né? AGR de receita 19% e de lucro 22%. Poucas empresas têm indicadores tão positivos contra a CSN Mineração. Aqui a gente tem os dividendos, que ela começou a pagar dividendos lá em 2021. Ano passado pagou aí cerca de 92 centavos. Esse ano aí cerca de 44. É uma empresa que até paga uma boa quantidade de dividendos. E aqui a gente olha o payout, né? A gente vê que esse payout aqui tá até um pouquinho mais alto em relação aos outros anos. Mas isso é o que acontece? Muitas vezes são proventos que não foram distribuídos. Então olha aqui. Era para ser distribuído lá em 2021, não foi distribuído. Foi distribuído em 2022. Isso acaba jogando o payout lá para cima. Mas é um evento que não costuma acontecer normalmente. A empresa possui um free float
float aí de 20,25%. E a posição acionária dessa empresinha aí, e a posição acionária dela, o principal controle tá na Companhia de Siderúrgica Nacional, seguida pela Japão Brasil Minério com 9%, POSCO, China, outras pequenas participações. Aqui a gente chega na apresentação de resultados, também muito interessante, gostei bastante dos resultados que a empresa vem apresentando. Primeiro ponto que eu quero destacar é que eles já destacam, né, essa forte atividade comercial, atingiram um recorde aí de volume vendido na mineração, excelente isso para a empresa. O fluxo de caixa ajustado atingiu 7,45 milhões, então assim, um fluxo de caixa que antes era negativo agora virou positivo. E aqui eles também comentam que a CSN continua comprometido com a redução do nível de endividamento. Isso é muito bom também. Vamos passar rapidamente pelos indicadores financeiros, depois você entrem aqui no RI da empresa e leiam com mais calma, mas de forma geral, o EBITDA teve uma queda de cerca de 29%. Isso se deve principalmente à redução dos preços do minério de ferro, e o que a inflação e o que aumenta ainda mais essa queda é a questão dos maiores custos na siderurgia, são muito caros, é um processo muito caro. O Capex teve um aumento, isso é muito bom. O CAPEX também teve um aumento e o capital de giro da empresa para esse segundo trimestre de 2023 teve uma quedinha em relação a 2021, mas ainda nada que seja tão negativo. E aqui o ponto que eu destaquei com vocês que era muito importante foi a questão do fluxo de caixa ajustado. Lá no primeiro trimestre de 2023 a gente tem um fluxo de caixa negativo e agora a gente teve aí um fluxo de caixa bem positivo de 745 milhões, muito interessante. De modo geral, nos indicadores a empresa vem sofrendo um pouco, mas isso é por causa do valor do minério de ferro, em momentos que com a China voltando a importar mais minério de ferro e tudo mais, a empresa deve conseguir melhorar um pouquinho desses dados que a gente tem. Depois entrem aqui, analisa, aqui tem muito mais coisas, tem falando da siderurgia, falando também da questão da mineração, tá? Questão de cimento, é muito interessante, vale a pena entrar aqui e analisar. E aqui é a parte de rentabilidade que eu queria estar chegando com vocês, que é comparando a CSN com a Vale. Acho que vale a pena essa comparação, porque a Vale é o que a gente tem como inspiração de a melhor empresa de mineração que a gente tem, então a CSN pode sim seguir o mesmo caminho. Em dividend yield acaba que ela sai na frente por causa dessa variação, mas em PL a Vale tem um pouco menor, em PVP também bem menor. Quando a gente analisa os indicadores de eficiência, a margem bruta, a CSN vence, mas margem líquida, margem sobre EBIT e EBITDA, a Vale sai na frente, porém a CSN não fica atrás, a gente vê que ela possui aqui uma boa margem sobre o EBIT. Em dívida líquida, a CSN possui uma dívida bem menor do que a Vale, sobre o EBIT ainda menor, é um ponto positivo, mostra que a empresa está bem controladinha, bem certinha. E aí quando a gente olha os indicadores de rentabilidade, em ROI, a Vale sai na frente, é uma empresa muito maior, consegue gerar muito mais lucro, Boa também sai na frente, porém quando a gente olha o ROIC, a CSN consegue sim vencer da Vale. Em questão de CAGR, de receitas, crescimento de receitas, a CSN vence, e em questão de lucros, a Vale acaba vencendo. Porém, destaque para esse bom lucro aqui da CSN. De modo geral, é uma empresa que consegue sim bater de frente com a Vale, uma empresa gigantesca que a gente tem no país. E comparando a rentabilidade, a gente vê que a CSN fica um pouco atrás da Vale, isso tanto em questão de tamanho e dividendos, ela ainda acaba perdendo um pouquinho para a Vale, mas quem sabe aí se no futuro ela não pode se recuperar com o crescimento da empresa, aumento do valor do minério de ferro, pode ser que para o futuro ela traga boas coisas para a gente. De modo geral é isso, pessoal. A CSN possui um grande potencial para o futuro. Agora, nesse momento que as commodities vão estar um pouco mais baratas e tudo mais, ela vai sofrer. Isso é óbvio, é a principal atividade da empresa. Porém, para o futuro, quem sabe, com o minério de ferro voltando aos patamares de valores que a gente tinha lá em 2021, essa empresa não pode subir. Para ela, é seguir acompanhando. No geral, uma empresa que não tem dívidas, então isso já é um ponto positivo. Possui alguns indicadores de rentabilidades excelentes, como ROI e ROIC, e também indicadores de crescimento, como CAGR de receita e lucro, também muito bons. Isso mostra que, apesar do momento difícil, é uma empresa ainda que mantém um bom resultado e que lá para o futuro pode trazer bons rendimentos. Vale a pena sim para vocês uma análise mais aprofundada para entender de fato como essa empresa funciona e para saber se ela vai de acordo com a sua estratégia para estar entrando na sua carteira de ações. Espero que vocês tenham gostado, se inscreve aí, deixa o like, até a próxima e falou!